Olá, boa tarde a todos. Voltamos ao nosso curso. Dessa vez vamos... Deixa eu só explanar aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso, então. Eu vou compartilhar com vocês. A página do que concurso, né? Que estamos nos utilizando, que são as questões, mas os senhores vão seguindo aí pelo arquivo que eu lhes enviei. Então, estou aqui com o Código de Normas de São Paulo, né? Código de Normas de São Paulo, ele está aqui também. Vou aumentar. Para que nós tenhamos... Deixa eu fechar isso aqui. Isso. Vamos lá para a segunda questão. O imóvel urbano de matrícula 15.000 do registro de imóvel do sertanejo, com área de 500 metros quadrados e origem em transcrição de 1965, é de propriedade de Silvio e sua mulher, Neide, e de Otávio e sua mulher, Ivone, na proporção de 50% para cada casal. Então, nós temos um imóvel. Esse imóvel, ele é um imóvel de matrícula 15.000, em transcrição de 1965. A Lei 6.015, ela foi publicada no 31 de dezembro de 73. E ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 75. 1º de janeiro de 75. Vamos conferir essa informação. É sempre bom nós termos essa informação. 31 de dezembro de 73. E aqui no finalzinho... A lei entra em vigor em 73. Ela foi 2 anos. 1º de janeiro de 76. Então, 73, na verdade, é 74 e 75, né? Ela teve um abacaço de 2 anos, né? Essa lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Então, essa transcrição é de 1965, né? Ela é 8 anos anterior. O imóvel, então, ele estava regido. O imóvel estava regido pelo sistema da transcrição. Tudo bem. Que se encerrou no dia 31 de dezembro de 75. O sistema de transcrição, nós não descrevíamos o bem. Nós descrevíamos, na verdade, o negócio jurídico que tinha por objeto um determinado bem. Mas o foco era o negócio jurídico. Então, por isso eles diziam, transcrição é a transcrição do negócio jurídico. Eu fazia doação, depois eu fazia compra e venda. E, hora em seguida, isso causava muitos problemas. Quando, por exemplo, eu fosse necessário ata dominial. Então, eu tinha que localizar todos os atos nos meus livros de transcrição em que tivessem tido um determinado imóvel como objeto. Então, é isso. Esse é o imóvel urbano. Transcrição de 65. E eles, cada um tem 50%. 50%.
de propriedade de Silvio e sua mulher. Então, é Silvio e Neide, 50%. Otávio, Ivone. Silvio e Neide, Otávio e Ivone. Seguidos os trâmites legais a partir da manifestação da vontade dos proprietários e atendidas as exigências mínimas de dimensionamento urbanístico vigentes na legislação municipal, o registrador de imóveis procedeu, dentre outros atos, à abertura de 2 novas matrículas. Primeiro ato que ele fez, a abertura de 2 novas matrículas. E aí, sem querer, não estou aqui perdendo tempo, senhores, a Lei 6.015, deixa eu colocar ela aqui, ela fala o seguinte, que qualquer ato de 1973. Ela diz o seguinte, em determinado ponto, qualquer ato que será praticado a matrícula, Ctrl F. Ó, todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro número 2, registro geral, obedecido às regras do 176. O 228 é o que autoriza esse primeiro ato aqui, artigo 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência dessa lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Essa matrícula, se nós continuamos a manter os livros de transcrição, não tem problema, os livros de transcrição eles permanecem. Mas qualquer ato que eu vier a praticar naqueles imóveis que são objeto de negócios jurídicos constantes dos livros da transcrição, eu necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que abrir uma nova matrícula. Então, abrir a nova matrícula foi o que ele fez. Ele abriu a nova matrícula e ato contínuo, abriu nova matrícula, abertura, vigência, o registrador procedeu, dentre outros atos, a abertura de 2 matrículas com encerramento da matrícula primitiva. Então, aqui, na verdade, primeiro ato foi a abertura de uma matrícula. Abertura de uma matrícula original. Ele chama de primitiva. Por quê? Com o advento da 6.015, nós passamos do sistema da transcrição para o sistema matricial. Então, ele abre uma matrícula e ato contínuo, conforme 228, manda. E ato contínuo, ele encerrou essa matrícula original, encerrou matrícula, abriu a matrícula, vamos colocar a matrícula X, encerrou matrícula X e deu origem à matrícula Y e matrícula Z. Ótimo. O imóvel urbano, então, ele teve a abertura da matrícula, ato contínuo, ele foi repartido em 2 áreas, e essas áreas, elas são objeto de 2 novas matrículas. Realizou-se, assim, extremação. Pessoal, extremação é um instituto que nós utilizamos quando, na hipótese, nós temos o condomínio pró-diviso. O condomínio pró-diviso, ele é um condomínio legal. Isso quer dizer o quê? Que ele não advém da vontade das partes. É a hipótese do pai e da mãe, os velhinhos, lá na roça, falecem e deixam cada um dos filhos com um pedaço de terra. E cada um já sabe qual é o pedaço de terra. Embora nós saibamos que a herança é um todo indivisível, unitário, e
reger-se-á pelas regras do condomínio geral, condomínio legal. Nós sabemos isso. Então, vamos lá. 91, artigo 91 do Código Civil. Vamos lá no artigo 91. Peraí. Qual a natureza jurídica da herança? Nesse caso, universalidade de direito, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Vamos partir daí. Isso aqui houve uma herança. Então, essa herança, ela é uma universalidade de direitos. Portanto, é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Vamos seguindo e vamos lá para do condomínio. Nós temos do condomínio geral, do condomínio geral. Nós temos o condomínio voluntário, que é aquele condomínio que nós decidimos nos reunir, nós construímos um prédio e nós nos reunimos em assembleia e, portanto, nós vamos voluntariamente instituir um condomínio. Esse é o condomínio voluntário. Deixa eu ver aqui, o condomínio, ele pode adquirir também. Ele não fala condomínio legal, mas há necessário o condomínio necessário é aquele que ele fala sobre a cerca, os muros, os valados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há diversas está no direito das sucessões. Há um tipo de condomínio que ele advém, mas não da vontade da lei, mas da vontade das partes, mas da própria lei. Por exemplo, é dos herdeiros. O condomínio que há entre os herdeiros não é porque eles queriam ter um condomínio, é porque a lei define que até haver a partilha, aquela herança é um todo unitário, é um complexo de bens e será regida pelas regras do condomínio. Isso está lá no direito das sucessões. Deixa eu achar esse artigo para vocês, só que não está aqui. Está logo no iníciozinho aqui, ó. A herança defende-se como todo unitário, até a partilha dos direitos será pelas normas relativas ao condomínio, certo? Mas esse condomínio é um condomínio legal, não é um condomínio voluntário, tá? Dito isso, nós temos dois tipos de condomínio. Um condomínio que é o pró-diviso, em que as partes elas já habitam aquela herança, as partes da herança, e já têm elas delimitado o quinhão de cada um, fisicamente. E temos aquele outro, que é o pró-indiviso. O pró-indiviso, por exemplo, é o pai que tem uma fazenda, falece, os filhos sempre moram no Mato Grosso, a fazenda, os filhos sempre moraram em São Paulo e nunca foram lá. Ali, naquela hipótese, o condomínio é pró-indiviso. Quer dizer o seguinte, que não se tem as partes herdeiras, por exemplo, a exata limitação de um determinado quinhão. Elas são condôminas, eles herdeiros são condôminos, todos condôminos, e são condôminos, obviamente, de toda a área. Não existe essa especialização que existe no pró-diviso. A extremação, por sua vez, é um ato que nós vamos promover no registro de imóveis, que é nada mais, nada menos que trazer, deixa eu colocar aqui, trazer para o folho real essas divisões fáticas que já haviam no condomínio. Concordam?
Então, teoricamente, esse condomínio pró-diviso, ele é uma situação de fato, ele não é uma situação de direito. Porque no caso da herança, todos são donos. Mas isso é comum acontecer nas fazendas, nas pequenas propriedades rurais, em que os pais, já velhinhos, deixam para os filhos as determinadas partes, né? Já define qual vai ser o quinhão de cada um. Mas isso é uma realidade de fato, não é uma realidade de direito. Por quê? Porque o condomínio, ele é de todos, a herança é um todo unitário. Mas já temos, então, a herança, já temos o todo unitário, mas cada uma das partes, no mundo real, no mundo dos fatos, tem a sua determinada parte. Qual é o ato em que nós vamos partilhar o bem, levando-se em conta aquele quinhão já ocupado, habitado por aquela pessoa? A extremação. Esse é o ato que vamos praticar. Então, o extremar nada mais é do que você trazer para o folho real a realidade fática existente em um condomínio pró-diviso, correto? A gente não vai fazer uma partilha, né? Por quê? Porque as pessoas... Não, a gente vai fazer sim, a partilha, sim, mas é uma partilha que vai ser feita levando-se em conta as cercas, os valados, as medidas já pré-determinadas. Vamos aqui no Código de São Paulo, Ctrl F, e vamos ver o que ele fala sobre a extremação. Ele não falou nada sobre a extremação? Teoricamente, deveria falar. Mas no RE. Nesse caso específico, tem-se a extremação. Tá bom. Então, tá. Vamos adiante. Desmembramento especial. Pessoal, é o seguinte. Ali no Código Civil, no Código de Normas, não falou sobre a extremação. Mas vamos ter em mente agora o desmembramento, 6766. A 6766 é uma lei de extrema importância. Vamos ver se aqui no Código ele fala sobre parcelamento. Não sei por que eu não estou encontrando. Ó. Parcelamento. Ele está falando de parcelamento, no 10.1. É isso aqui é em notas. Está em notas. Está em notas. Vão seguindo aí. O parcelamento que eu me refiro não é esse, não. A imóvel, a descrição precária desde identificável não impede o registro da alienação ou oneração. Ok, não é isso, não é isso. Ó, parcelamento do solo para fins urbanos. Ele está falando dos loteamentos dos urbanos e rurais. Na verdade, a 6766 é uma lei federal que é uma lei muito importante. Isso eu levei um tempo para entender isso. Entender esse aspecto, porque não está na lei. E ela é voltada principalmente para os municípios. Para os municípios. E só de forma, vamos dizer, colateral, é que ela se dirige aos oficiais de registro. Mas o parcelamento, ele se constitui em um procedimento, parcelamento do solo urbano, capitaneado, inaugurado, conduzido pelos municípios. E ele vai ser ou loteamento ou desmembramento. Ou desmembramento. Né? O que eu estou falando aqui é o que diz a Lei 6766. Eu estou dizendo para vocês que extremação é trazer ao folho real uma divisão já existente no mundo dos fatos. Agora eu estou analisando a questão 2, que fala em desmembramento especial.
desmembramento especial. E estou trazendo para os senhores que desconheço a expressão desmembramento especial, mas isso existe no Código de Normas. Desconheço, isso existe no Código de Normas de Goiás. Desconheço no Código de Normas de São Paulo. Deixa eu ver se tem essa palavra desmembramento especial aqui. Acho que não vai ter, não. Não. Ele está falando mesmo do parcelamento. O parcelamento um lote do loteamento. É tão fácil. 467. Eu vou olhar aqui na minha página 467. Aí os senhores, por favor, vão seguir também. 467. 467. Eu estou um pouco agoniado agora, porque esse código, às vezes, a gente não consegue ir na página direita deles. Isso me deixa um pouco incomodado, quando eu não consigo ser célere como eu gostaria de ser. Ó, ele está falando dos loteamentos de imóveis rurais e urbanos. Outra coisa importante que você tem que saber é o seguinte. O parcelamento do solo urbano, que é tratado na Lei 6.015, ele tem regras muito próprias para o município e para aquele também que for dividir a área urbana, o terreno ser urbano, regras muito específicas e claras que devem ser obedecidas. O parcelamento ele vai compreender tanto o loteamento quanto o desmembramento. O loteamento quanto o desmembramento. Qual é a diferença? No loteamento, nós temos novas vias. E no desmembramento, nós não temos a criação de novas vias. A criação de novas vias. Só para nós passarmos aqui, porque eu quero fazer um estudo bem completo e vou mostrando para vocês. Aqui no artigo 18. Primeiro, o artigo 1º, né? O parcelamento dos solos para fins urbanos será regido por essa lei. Os estados, DF e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. O parcelamento será feito mediante loteamento ou desmembramento. Ok? O que é o loteamento? É a divisão da gleba em lotes destinados à edificação, novas vias de circulação, novos logradouros, ou prolongamento, modificação, ampliação. Então, existem novas vias. E o desmembramento é a subdivisão. É a subdivisão em glebas destinadas à edificação com aproveitamento do sistema viário existente. Não há novas vias. Não há novas vias. Então é isso. Esse é o parcelamento do solo da 6.015. Essa lei é uma lei muito rígida, inclusive ela trata das penas que são aplicáveis aos oficiais que não a cumprem. Ó, na parte final aqui, crimes contra a administração pública. Dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento para fins urbanos sem autorização do órgão público competente. Dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observação das determinações constantes. Fazer veicular proposta. O crime é qualificado se por meio de venda, promessa, com inexistência de título legítimo. E aqui, quem, de qualquer modo, concorre para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta lei, incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário, diretor ou
E 52, que é no nosso caso. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes. Registrar o compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. Essa lei ela é muito rigorosa. Ela traz penas para todo mundo. E no artigo 18, ela inaugura como deve ser feito esse parcelamento do solo. Ela é, do registro do loteamento. Antes, na verdade, essa aqui é a parte que compete aqui ao oficial do registro de imóveis, mas as regras pertinentes ao parcelamento elas estão antes. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário em 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhados. Então, se vocês observarem aqui, antes, até o artigo 18, vocês vão ter do projeto de loteamento, e o desmembramento será a mesma coisa. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado, o loteador, ele deverá solicitar à prefeitura que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim o requerimento e planta do imóvel. Desmembramento especial. Não existe exceções nessa lei 6.015. Será que existe exceção aqui? Desmembramento especial também não existe. Loteamento 467 de 467. Loteamentos. Outra página 467, então. Onde eu estava. Não existe, lá no código 467. Eu vou falar para vocês um caso prático que acontece, por exemplo, no Amazonas, e que é uma realidade do Brasil inteiro. Onde está a página 467? 455. Tá. Vamos falar o seguinte. Dos loteamentos de imóveis urbanos e rurais. A área do município, ela pode ser urbana, como ela pode ser rural. A área urbana do município é definida no artigo 30 ou 31 do Código Tributário Nacional. É aquela área em que se tem uma lei municipal e em que se tem pelo menos dois, eles chamam utilidades, melhoramentos. O Código Tributário Nacional. A área urbana é definida, então, por uma lei e pela existência de dois elementos. Rua, calçada, escoamento pluvial, rua, calçada, escola, no raio de 500 metros, escoamento pluvial, iluminação. Tem que haver pelo menos dois daqueles elementos listados ali no artigo 32, eu acho, do CTN. Isso é a área urbana. A área urbana fica a cargo do município. E a área rural? A área rural, ela está definida no Código de Terras. Mas qual é o conceito utilizado pelo Código de Terras para se definir a área rural? O conceito é da finalidade. Se aquele imóvel ele tem uma finalidade que seria considerada uma finalidade rural, ele é um imóvel rural. Agora, como eu interpreto essas disposições do CTN
com as disposições do Código de Terras, para eu delimitar o que é uma área urbana e o que é uma área rural. Eu vou ter, por exclusão, primeiro, eu vou ter uma área urbana, que é essa, e por exclusão, o que é urbano, eu vou ter rural. Mas não só isso. Eu vou ter também o critério de finalidade. Rural seria aquilo que não é urbano e que também atende uma determinada finalidade. Então, se eu tiver uma chácara onde eu crio cabras no centro de uma cidade e nessa chácara a minha finalidade é uma finalidade rural, aquele imóvel será imóvel rural. Correto? Para se fazer o parcelamento do solo urbano, eu vou precisar, então, é um município, juntamente com um loteador, que tomará a frente desse procedimento administrativo. Há várias etapas. A partir do artigo 2º, das 6766 até o artigo 17. No artigo 18, caberá a nós, registradores de imóveis. O que diz o código aqui? Então, voltando à questão, por que eu estou falando isso? A hipótese de desmembramento especial, você sabe o que acontece? As regras da 6766. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão distantes? Alguém está me ouvindo? Marli, Maria, Caio? Estou vendo, Joaquim. Tá tudo bem? O que está acontecendo? Vocês estão tão silenciosos. Eu estou vendo. Tá, e você está ouvindo também. Obrigado. Sim, estou ouvindo Ok. bem. Estou prestando atenção. Obrigada. Tá bom. O imóvel urbano, ele deve ser desmembrado, parcelado, loteado, desmembrado, conforme regras muito estritas, muito rígidas, e que nem sempre são regras que podem ser operacionalizadas pelos municípios brasileiros, porque as estruturas da municipalidade, a prefeitura, das secretarias, elas são muito precárias. Elas são muito precárias, as cidades mais distantes, as cidades mais pobres, elas não têm um corpo técnico qualificado administrativo para conduzir esse procedimento previsto nessa lei 6766, certo? Então, o que acontece nessas cidades? A pessoa, ela tem um lote, que é praticamente uma quadra. Sabe o que ela faz? Ela não faz nada. Ela divide o lote em A, B, C e D. E depois vende o lote. No Amazonas, o Tribunal de Justiça e a Corregedoria, isso também acontece nos outros estados. Não vai acontecer em São Paulo, porque o estado de São Paulo é um estado mais sofisticado, um estado mais evoluído, é um estado mais rico. Mas o estado de São Paulo é uma exceção no Brasil. O Código de Normas, ele abriu uma exceção, olha que absurdo isso. A lei federal, dizendo que se for desmembramento menor que 10 lotes, eu quero que vocês saibam que isso existe. Que isso existe. Você pode dividi-los sem passar pelas regras do artigo 18. Ou seja, um ato normativo advindo da Corregedoria, do órgão e o judicante do Tribunal de Justiça, ele traz uma excepcionalidade a uma lei federal, mas justificável. Isso pode ser entendido como um desmembramento especial. Porque, se não fosse isso, ficaria absolutamente inviável abrir-se matrícula para cada um desses lotes. Então, foi a solução que o Tribunal de Justiça do Amazonas, assim como outros tribunais no país, encontraram para ele afastar a aplicação da 6766. Pessoal, eu estou sendo bem objetivo. Eu não estou dizendo
critérios de interpretação, ou constitucionalidade e inconstitucionalidade, ou legalidade ou ilegalidade. Eu só estou dizendo que isso existe no Código de Normas. Então, a pessoa tinha um condomínio, esse condomínio, ele não era um condomínio, não falou se era pró ou se era pró-diviso ou pró-indiviso, que é a regra do condomínio. Os condomínios advindos, por exemplo, da herança, eles são pró-indiviso. Todo mundo recebeu a casa. Ninguém tem um quarto, cada um tem um quarto. Então, não poderia ser extremação, porque a extremação é só no pró-diviso. Também não poderia haver esse desmembramento especial. Por quê? O desmembramento especial, teoricamente, ele não existe. Vocês estão conseguindo entender? Embora ele esteja lá no Código de Normas do Estado do Amazonas, me autorizando a promovê-lo, mas em confronto às regras da 6766. Olha como isso é sério. Correto? Desmembramento de pequena monta. Isso também não faz o menor sentido. Não existe essas expressões. Desmembramento de pequena monta. A 6766, ela traz regras específicas. Mas, então, por exclusão, o que nós temos aqui simplesmente é uma divisão. Divisão. Se nós formos ao Código de Normas, nós vamos ver que, do Estado de São Paulo, vamos usar aquela lei para aquelas questões para termos um norte do nosso estudo. 164. Vamos seguindo aí. O parcelamento do solo para fins urbanos será precedido de averbação da lei municipal, que incluiu o imóvel parcelado em zona urbana, bem como da comprovação da ciência do INCRA. Então, pessoal, o parcelamento do solo urbano, ele pode se dar por loteamento ou por desmembramento. Se aquela área a ser loteada ou desmembrada estiver na área urbana, obviamente, eu não vou aplicar essa regra, porque a lei já definiu os limites da área urbana do município. Mas, porque São Paulo é um estado muito grande, o que acontece em São Paulo? Em São Paulo, as cidades já estão estruturadas, organizadas. A pessoa tem uma fazenda aqui do lado e ela quer fazer dessa fazenda um parcelamento do solo, ou um loteamento, ou um desmembramento. Esse parcelamento vai ser possível desde que, primeiro, haja a inclusão dessa área na zona urbana, haja a abrangência da zona urbana mediante a lei. Certo? Por isso que eu tem precedida de averbação da lei municipal que incluiu o imóvel parcelado em zona urbana. Primeiro, eu tenho que incluir o imóvel, o parcelamento do solo para fins urbanos, que é diferente do rural. Eu estou falando só de urbanos. Primeiro, eu tenho que ter o imóvel dentro da área urbana, e, portanto, eu preciso de ter uma lei definindo novos limites urbanos. E ciência do INCRA. Por quê? A par de eu já ter dito aos senhores como se define a área urbana, como se define a área rural, a par de eu já ter dito aos senhores como são as regras do parcelamento 6766, onde elas estão principalmente previstas, principalmente não, estão previstas, de 2 ao 17, loteador e município, artigo 18, regras do oficial de registro. Além de eu contar para os senhores que há em alguns códigos estaduais, que são atos normativos das corregedorias, dos tribunais de justiça, que, na hipótese de até 10 lotes, eu não preciso atender a 6766, e que eu poderia chamar isso de desmembramento especial, poderia. Não há
essa hipótese de desmembramento especial. Vocês conseguem entender? Isso que ocorre no Amazonas é, de certa forma, uma aberração jurídica, mas é uma aberração jurídica justificável, compreensível. Vocês estão me entendendo? Isso poderia ser um desmembramento especial, mas a 6766, ela própria não diz, não fala em desmembramento especial. Aqui, no Código de Normas, nós temos o loteamento e diz que o seguinte: eu preciso daquele imóvel dentro do município e ciência do INCRA. Por quê? Porque a zona rural do município, nós temos aqui o município. O município tem os limites definidos por uma lei votada pela Assembleia, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Estado. Não é isso? Legislativa. Pelos deputados estaduais, porque ela é unicameral. Os limites do município são definidos pelo Estado, pela lei estadual, votada pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais. Mas o limite do que é urbano é definido pelo município. Lei municipal, mais artigo... Deixa eu ver esse artigo do CPM para eu falar exatamente para os senhores. É o 31, 32. Ou 30. Deixa eu ver. Ctrl F. Artigo 30. Não. É o 32. Artigo 32. O imposto competente entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos. Hoje, o que se usa mais é utilidades, né? Utilidades. Ou equipamentos. Utiliza-se a expressão equipamentos também. Então, por exemplo, eu tenho vários postes. Eu denomino estes vários postes de equipamentos. Equipamentos urbanos. Eu tenho uma praça. Equipamento. É estranho, mas a lei é estranha. A existência é estranha, a vida é estranha. Então, a gente só tem que aceitar e pronto. Lei Municipal, artigo 32. Meio-fio, calçamento, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde. Artigo 32. Ok. Lei mais pelo menos dois melhoramentos. Tudo bem. Zona urbana fica a cargo do município. E zona rural? Isso aí é uma coisa que só mesmo quando a gente está trabalhando aqui a gente sabe. INCRA. Quem cuida da zona rural no Brasil fica responsável pela regularidade e pelo controle, pela organização da zona rural no Brasil, é o INCRA, que é uma autarquia federal. Vamos lá? Autarquia federal, INCRA. Por isso, que agora vocês vão entender que toda vez que vocês forem fazer, é um Instituto Nacional. Vamos ver aqui. Vamos ver. INCRA. Serviços, assuntos, agenda do presidente. Vocês estão entendendo tanto que é importante você, por exemplo, indicar para... Vamos ver aqui. Eu queria saber mais sobre... é uma autarquia federal. Vamos aqui no Wikipédia. É uma autarquia federal da administração pública brasileira. Foi criada pelo decreto 1970 com a missão de reforma agrária e manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e administrar as terras públicas da União. Está implantada em todo o território nacional. Por isso que quando vocês forem praticar
a venda, o desmembramento, o remembramento, vocês vão precisar, e aí vocês se perguntam, mas vocês vão precisar do CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, do INCRA. Por quê? Compete ao INCRA, objetivos do INCRA. Nós temos aqui, quais são as regras? É porque ele foi criado e depois uma série de outras leis foram alterando, né? Serviço, acesso à informação, órgãos do governo, funções. Ou então atribuições. Quais são as atribuições do INCRA? Uma delas é essa que está no Wikipédia. Vamos ver se tem aqui as atribuições do INCRA. Coordenação geral de meio ambiente e recursos, a divisão, né, novas divisões, enfim, ela tem uma série de atribuições. O INCRA é uma autarquia extremamente importante, ela é responsável pela emissão do certificado de cadastro do imóvel rural, e sem esse certificado nós não conseguimos fazer a compra e venda do imóvel, e é isso. A questão é respondida com divisão. Lá no Código de Goiás, tem Código de Normas. Aldete, você pode me ajudar aí, tá? Código de Normas de Goiás. Código de Normas extrajudiciais. Não pensem, os senhores, que quando a gente vai estudar um código de normas de um outro estado, a gente está deixando de estudar, aqui, ó, Ctrl F, desmembramento especial. Não existe isso aqui. Desmembramento especial. Não existe também no Código de Normas. Mas, enfim, o que nós vamos ter aqui nada mais é do que uma divisão. E voltando aqui no código nosso, de São Paulo, nós vamos ter o parcelamento urbano do solo para fins urbanos, será transferido de averbação, a ciência será comprovada pela apresentação da certidão do INCRA, o registro será dispensado. É a mesma coisa que acontece lá no Amazonas. Será dispensado nos seguintes casos: as divisões intervivos celebradas anteriormente a 20 de dezembro, as divisões intervivos extintivas de condomínios formados antes de 79, as divisões consequentes de partilhas judiciais, qualquer que seja a época de sua homologação ou celebração, os desmembramentos necessários para o registro de cartas de arrematação, de adjudicação ou cumprimento de mandatos, quando os terrenos tiverem sido objeto de condomínio. Quando os terrenos tiverem sido individualmente lançados para o pagamento do IPTU, tá vendo? Olha só. O registro especial somente... Nas divisões, em geral, o registro especial somente será dispensado se o número de imóveis originados não ultrapassar o número de condôminos aos quais forem atribuídos. Os desmembramentos situados em vias de logradouros públicos integralmente urbanizados, ainda que aprovados pela Prefeitura, com expressa dispensa de um parcelador realizar quaisquer melhoramentos, ficam também sujeitos ao registro da 18. Então, vocês podem observar que existe aqui, ó. Aqui também tem isso, eu não imaginava que teria. Para a dispensa do registro especial, o oficial registrador deverá ter especial as seguintes circunstâncias. Ó, vamos lá. Nos desmembramentos,
o oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem afastar a aplicação da Lei 6766, de 19 de dezembro de 1979, cuidará de examinar, baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se trata ou não de hipótese de registro, de incidência de registro especial. Então, isso que eu falei, vocês lembram? Desmembramento especial, quando for 10 lotes. Na dúvida, recusará a verbação. Para a dispensa do registro especial, o oficial deverá ter especial atenção à verificação das seguintes circunstâncias: não implicar transferência de área para o domínio público, ou seja, se implicar transferência para a área pública, não pode ter esse registro e esse desmembramento especial. Não tem havido prévia e recente transferência de área ao poder público destinada a arcoamento, também não. Resulte até 10 lotes. Resulte até 10 lotes. É a mesma regra para a dispensa do registro especial. Para a dispensa do registro especial. Cuidará de examinar, baseado em elementos, especialmente na quantidade de lotes, se trata ou não de hipótese de registro especial. Para dispensa do registro especial. Resulte até 10 lotes. Então, quando for até 10 lotes, isso aqui também traz em São Paulo. Você afasta a lei, em qualquer hipótese de desmembramento não subordinado ao registro do artigo 18, sempre exigirá prévia aprovação. Então, nessas hipóteses, por exemplo, que eu tenho de desmembramento de 10 lotes, resulte até 10 lotes, eu vou ter, é porque ele fala aqui, ó, dispensa do registro especial, e ele usa o artigo 18 também como especial. Mas se você tiver até 10 lotes, você não precisa aplicar o artigo 18. É isso que a lei fala. Joaquim? O quê? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu encaminhei. Eu quero. Fala, Claudete. Não, pode deixar o Mário. Acho que é o Mário que está falando. Pode falar. Mário, fala. Eu encaminhei para o grupo nosso aí do Flashcard um julgado aí de São Paulo que fala mais ou menos sobre isso, né? E foi uma dúvida e foi julgada a dúvida no sentido de que para que fosse feito o registro se aplicaria a lei. É mais ou menos o que você está falando de um desmembramento lá de trás, e aí a lei que se aplica é a lei do momento do registro, e aí ele fez prevalecer o 18 da 6766. Se quiser dar uma olhadinha, eu botei no grupo do Flashcard. Então tá, olha só. Joaquim. Eu vou compartilhar aqui. Dúvida registral. Loteamento e desmembramento. Registro especial. Desmembramento em mais de 20 lotes. Então, não houve abertura. Trata-se de dúvida suscitada pelo oficial. Deixa eu aumentar isso aqui, porque eu estou precisando realmente de óculos. Eu fui ao oftalmologista ontem. Trata-se de dúvida suscitada pelo oficial do 15º Registro de Imóveis da Capital, requerimento de Roberto Francisco, em razão da recusa de registro da escritura de compra e venda de 11 prédios e respectivos terrenos localizados. Deixa eu responder esse cliente aqui, porque ele aqui é um chato de galocha. Sim, amanhã às 14 horas. Pessoal, eu não sei vocês, mas aqui a gente faz a escritura pública virtual, colhe o depoimento e as assinaturas de forma virtual. E ele é muito exigente. Ele fez o desmembramento rural, na verdade, né? Quem fez fui eu, mas ele quer tudo para ontem, e eu tenho sempre o prazo legal para poder fazer os desmembramentos. Então, ele fica me irritando, querendo tudo para ontem. Mas vamos lá. Os imóveis, eles ocupam uma área de 1.000 metros quadrados, e a área total da transcrição é de 2.500 metros quadrados. Para início de conversa, esse lote tem que sofrer um processo que se chama retificação da área. Então, tem que se chamar o urbanista, o engenheiro, o arquiteto, o agrimensor, com a RT ou a RT,
com a ART ou com a RT ou com a RTT, sabendo do que eu estou falando, e promover uma nova medição. Então, o que acontece? Ao final, ele está querendo o seguinte: fundamento, proêmio. Observe que a pouco possível tempo, o Conselho Magistrado sujeito a título da lei vigente da sua apresentação. Mesmo que parte dos imóveis adquiridos seja adquiridos pelo suscitado tenha passado por procedimento de regularização anterior perante a municipalidade, a qualificação registral é realizada com base no ordenamento vigente ao tempo da apresentação, de modo que as exigências da 6766 devem ser observadas, não havendo que se falar em violação ao direito adquirido do interessado. Pessoal, antes da 6766, as regras pertinentes ao parcelamento e desmembramento eram distintas. Vocês entenderam? Tinha sido feito o parcelamento e desmembramento perante a municipalidade, mas isso não tinha sido apresentado ao registro. E quando foi feito o registro, quando foi apresentado o registro, o oficial do registro de imóveis, ele negou o ato, a prática do ato, em razão, qualificando-o negativamente, em razão de ele não atender o disposto da 6766, é isso que ele está falando. Nos termos dos artigos 18 e 19, no caso de parcelamento solo, é exigido o registro especial. Esse registro tem a finalidade de resguardar o interesse público de ordem urbanística e tutelar os futuros adquirentes dos lotes, conforme precedente. Dessa forma, havendo parcelamento, a regra é que as exigências da 6766 sejam observadas, só podendo haver dispensa. Então, pessoal, é isso. A expressão, quando ele fala registro, depois a gente vai ler o especial, ele está falando que aquele registro de loteamento feito sob a égide da 6766. Isso é muito interessante, porque isso às vezes é uma questão estadual, né? Eles chamam isso de registro especial. É aquele registro que é feito daquelas áreas urbanas que obedecem aos requisitos, aos preceitos da Lei 6766. Então, ele chama o artigo 18 de registro especial. E será dispensado nessas hipóteses que nós falamos aqui, ó. Esse registro do artigo 18, esse registro especial, então vocês podem colocar aqui, eu nem poderia escrever. Artigo 18. Registro especial vai ser dispensado nas hipóteses A, B, C, D, E. Vocês vão A, B, C, D, E, F. Então, e nas divisões em geral, o registro especial somente será dispensado se o número de imóveis originados não ultrapassar o número de condôminos. Os desmembramentos de terrenos situados em vias de logradouros públicos oficiais, integralmente urbanizados, ainda que aprovados pela Prefeitura, com expressa dispensa de um parcelador realizar quaisquer melhoramentos, ficam sujeitos ao artigo 18. Igualmente, sujeitos ao mesmo registro estarão os desmembramentos de terrenos em que houver construção, ainda que comprovada por documento público adequado. Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar expediente ou artifício que visem afastar, cuidará de examinar, baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se se trata ou não de hipótese de registro especial. Então, ele usa registro especial. Se se trata de hipótese adstrita, submetida às regras do artigo 18. Para a dispensa do artigo 18, o oficial registrador deverá ter especial não implicar transferência para a área de domínio urbano, então já está fora do artigo 18. Não tem havido prévio, resulte até 10 lotes. Então, o Código de Normas Estadual de São Paulo, ele traz a mesma regra que temos lá no Amazonas. Eu achava que isso fosse uma característica do Amazonas, mas não. O desmembramento, ele é mitigado nessa hipótese em que resultou até 10 lotes. Ou seja, não houve abertura de novas vias e o desmembramento foi até 10 lotes. Eu não preciso, portanto, seguir nessa regra do artigo 18 quando eu tiver até 10 lotes. Então, em qualquer hipótese de desmembramento não subordinado ao registro especial do artigo 18, sempre, mas de qualquer forma, vai ter que haver a
a manifestação do município, né? Mediante a prefeitura. Vamos lá, para as nossas questões. Portanto, o que eu estou dizendo aqui para vocês é do desmembramento, loteamento de lotes por conjuntos habitacionais. Isso aqui já é uma outra regra. Eu estou aqui no Código de Normas, na página 474. Divisão, vamos ver aqui. Joaquim, a Claudete Oi. quer falar aí. A Claudete está querendo falar. Claudete, por favor, manifeste-se. Aqui no Código de Normas de Goiás, Joaquim, existe essa previsão de desmembramento de pequena monta. No Código de São Paulo existe isso, será? Pois é, eu joguei aqui e não localizei. É isso que eu estou falando. No O que é o desmembramento de pequena monta? No Código de Normas de Goiás, diz assim, posso ler? Pode. Voz alta. Independerá do registro imobiliário previsto no artigo 18 da Lei nº 6766. 1. O desmembramento de pequena monta, assim considerado a subdivisão de lote que não implique cumulativamente a abertura de novas vias e a necessidade de execução de obras ou melhoramentos públicos. Ótimo, muito bom. Antes desse artigo, então, o que é o desmembramento de pequena monta? É o desmembramento que não existe abertura de novas vias e também que não há abertura não há melhoramentos de execução de obras. Né? E o desmembramento especial que ele fala, o que ele diz antes? Eu estou sem meu código de Goiás aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Muito interessante, porque às vezes... Qual é a página, Claudete? No Código de Normas? Sim, do Código de Normas de Goiás. 409. Artigo 1078. Está bem no finalzinho, né? 408. Olha só. Ele fala aqui, qual artigo? 1078. Do parcelamento do solo. O parcelamento independerá do registro do artigo 18. Desmembramento de pequena monta. O Código de São Paulo não traz essa de pequena monta, né? A abertura, artigo 1078, desmembramento de pequena monta, as divisões entre vivos celebradas anteriormente a 20 de dezembro, nós temos essa disposição aqui em São Paulo. Peraí, gente. Isso não é tão simples, porque a gente... Essa exceção que tem em Goiás, nós temos aqui também no artigo 65 do Código de Normas de São Paulo. Por isso que, assim, não é perder tempo comparar os códigos, porque eles são muito parecidos. As divisões inter vivos celebradas anteriormente a 20 de dezembro de 1979. Pessoal, sabe por que essa data? Vocês chutam por quê? Porque foi a data que entrou em vigor a Lei 6766. Vocês entenderam? As divisões, tá vendo? Tudo antes. As divisões intervivos celebradas, portanto, se foi celebrado o registro especial, será dispensado nos seguintes casos. As divisões intervivos celebradas anteriormente a 20 de dezembro de 79, as divisões intervivos extintivas de condomínios formados antes da vigência da 6766, as divisões consequentes de partilhas judiciais, qualquer época, os desmembramentos necessários para o registro de carta de arrematação de adjudicação ou cumprimento de mandados,
quando os terrenos tiverem sido objeto de compromissos formalizados até 20 de dezembro de 79, quando os terrenos tiverem sido individualmente lançados para o pagamento do IPTU para o exercício de 79. Ou seja, tudo que ocorreu antes de 79 permanece antes de 79. A regra permanece. E essa disposição, essa qualificação negativa, depois eu tenho que ler com melhor calma, com mais calma. O doutor Rodrigo está pedindo para eu chamar. Nossa, tem tanta gente assim assistindo. Doutor Rodrigo, o senhor estava esperando há muito tempo? Tem que me ligar aqui no WhatsApp, porque eu fico perdido. Doutor Rodrigo, estamos falando sobre o parcelamento do solo urbano, as regras e as exceções. Nós vamos ter em mente a 6766 e o artigo 18, ele traz as regras próprias que devem ser obedecidas pelo oficial de registro de imóveis para o registro do parcelamento, seja loteamento ou desmembramento. Esse registro, advindo do cumprimento das disposições do artigo 18, ele é chamado de especial, registro especial do artigo 18. Tudo bem? No Código de Normas de Goiás, nós temos um registro de desmembramento de pequena monta. O que é isso? É quando eu faço uma divisão de um lote, não há, se é desmembramento, novas vias de circulação, não há novas vias de circulação e também não há melhoramentos públicos. Nós não temos essa disposição em São Paulo. Mas as exceções ao artigo 18, e é isso que eu estava comentando, que há no Amazonas, e que isso, enfim, também há em Goiás, e, para minha surpresa, também há em São Paulo, uma delas é, regra geral, são de duas naturezas. Fatos ocorridos antes de 19 de dezembro de 1979. Por quê? Porque essa foi a data de abertura, essa foi a data da entrada em vigor, da vigência da lei, certo? Então, tudo que foi feito, todas as divisões feitas antes de 79, elas não passam elas não obedecem ao artigo 18, ao registro especial do artigo 18 da 6766. Então, o artigo 65 do Código de Normas de São Paulo, ele diz: as divisões de intervivos celebradas são exceções, dispensa-se. As divisões de intervivos antes de 20 de dezembro de 79, as divisões de intervivos extintivas de condomínio formados antes da vigência da 6766, as divisões consequentes de partilhas judiciais, essa aqui são outra natureza. Essas são de ordem judicial. A letra D também é da natureza de ordem judicial. Desmembramentos necessários para o registro de cartas de arrematação, de adjudicação, cumprimento de mandatos. Os senhores estão me seguindo, né? Quando os terrenos tiverem sido objeto de compromisso antes de 79 e quando os terrenos tiverem sido individualmente lançados para pagamento do IPTU antes de 79. Então, os senhores vão ter em mente o seguinte, que as exceções ao registro especial do artigo 18, eles podem ser categorizados em duas espécies. Aqueles pertinentes, relativos à entrada em vigor em 19 de dezembro de 1979 da 6766, ou seja, os feitos realizados anteriormente a essa data, e, portanto, consideram-se feitos sob a não vigência da 6766, e dois de ordem judicial, as divisões consequentes de partilhas judiciais, os desmembramentos necessários para o registro de cartas de arrematação, de adjudicação e cumprimento de mandato, né? Então, nós temos aqui no Código de Goiás as mesmas exceções, olha.
As divisões entre vivos, as divisões intervivos, ele colocou entre vivos aqui, tá? As divisões entre vivos extintivas de condomínio, letra A e letra B, são repetidas no Código de Goiás. O Código de São Paulo, A4, A3, tá bom. A exceção do 165 do Código de São Paulo não menciona, as exceções do artigo 65, não menciona esse desmembramento de pequena monta que existe lá em Goiás. Não menciona. Mas a letra A, divisões intervivos, tem, tanto em Goiás quanto em São Paulo. Divisões intervivos extintivas de condomínios, tem, tanto em Goiás quanto em São Paulo. Divisões de partilhas judiciais, qualquer que seja a época de sua homologação ou celebração, em ambos. Os desmembramentos necessários para o registro de carta de arrematação de adjudicação ou cumprimento de mandato. Há exceção também em Goiás, exceção em São Paulo e exceção em Goiás. Compromissos antes, terrenos que tenham sido objeto de compromissos formalizados antes de 79, a mesma coisa, a mesma exceção. Os negócios que cumpram compromissos, tá? Então, as exceções de São Paulo são quase todas, melhor dizendo, as exceções de São Paulo são todas as exceções de Goiás. Mas em Goiás nós ainda temos outras duas. A de pequena monta e essas alienações, e esse inciso 6º do 1078. Até a 9 é idêntica. Quando os terrenos que até o exercício de 79 tenham sido individualmente lançados para o pagamento do IPTU, o que será comprovado mediante certidão. São Paulo. Quando os terrenos tiverem sido individualmente lançados para o pagamento do IPTU, para o exercício de 1979. Então, pessoal, ficou claro que nós não tivemos desmembramento de pequena monta, porque esse aqui o de pequena monta é quando você divide, não abre novas vias e não há melhoramentos por parte do município. Então, foi considerado como sendo divisão. Vamos lá para a questão 3. Ficou claro? Alguém quer complementar alguma coisa? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Stop share. Então tá. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Para a nossa questão 3. Em relação às escrituras públicas, assinale a alternativa correta. Escritura de compra e venda para aquisição de imóvel, quando o numerário pertencer ao menor e este figurar como comprador, é imprescindível autorização judicial. Isso aqui não diz muito respeito ao registro de imóveis. Mas essa é a resposta correta, mas isso é específico, não é bem específico, né? O Código de Normas de São Paulo, no item 42.2, vamos lá, por favor, pessoal. Ele vai tratar disso. Ah, não, não é aqui não. Ele vai tratar em notas, né? Tabelionato de protesto, tabelionato de notas. Essas regras específicas da lavratura de escrituras públicas, compra e venda dos livros e dos arquivos, vão estar aqui em notas. Impresso, contratação de fornecedores, da lavratura dos atos, verificar 42.2. A apresentação São Paulo. A apresentação de alvará judicial. Eu estou lendo o Código de Normas de São Paulo. A apresentação de alvará judicial
é necessária igualmente para aquisição onerosa de bens, móveis ou imóveis, por menor púbere ou impúbere, quando utilizados recursos próprios. Pronto. O 4.2.1. Eu estou na página 165. Para alienação, seja ela gratuita ou onerosa, de bens de menores, ainda que relativamente incapazes, por meio de escritura pública, é necessária a apresentação de alvará judicial. Ó, sabe por quê? Isso aqui é interessante. Eu gosto de ver o rosto de vocês. Porque entre 16 e 18, nós temos os relativamente incapazes, que são os menores púberes. Abaixo de 16, nós temos os absolutamente incapazes, que são os menores impúberes. O que pode acontecer em relação ao relativamente incapaz? Ele pode ser emancipado mediante uma escritura pública. E, sendo emancipado, ele poderia praticar todos os atos inerentes à vida civil. Então, o 42.1, ele vem do Código de Normas de São Paulo, ele vem para, de certa forma, coibir essa estratégia de se emancipar o adolescente e fazê-lo, os pais, fazer com que ele venda o imóvel. Por quê? 42.1. Para alienação de bens menores, ainda que relativamente incapazes, por meio de escritura pública, é necessária a apresentação, alienação de bens menores. Mas será que aqui, se ele fosse emancipado, precisaria? É uma pergunta, né? Para alienação de bens menores, ainda que relativamente incapazes, a apresentação é necessária igualmente para aquisição onerosa ou menor pública quando utilizados recursos próprios. Bem, isso aqui é uma dúvida que a gente vai ter. Eu acho que no caso, na hipótese de haver a escritura pública, ele não precisaria desse alvará judicial, né? Doutora Marli, Maria, a senhora concorda comigo? De ele ter sido emancipado e, portanto, ficar isento? Ixi, acabou a luz aqui. Ó,